Oi, eu sou Eliane Santos e esse aqui é o seu momento de Acalma a Alma. O papo de hoje é sobre a morte, então eu quero te fazer um convite para a gente ressignificar essa questão que aqui no nosso mundo é algo tão pesado, é algo que parece ser tão antinatural, mas é algo que faz parte da nossa vida enquanto seres humanos, enquanto seres que estão fazendo a passagem por esse corpo, por essa carne. Acho que é algo válido e algo que a gente precisa voltar a nossa atenção ao longo da nossa vida. Então eu quero te convidar a ressignificar hoje a morte. Te convidar para fazer uma reflexão sobre ela. Quando a gente nasce, qual é a única certeza que a gente tem aqui? Nesse planeta assim maravilhoso, esse planeta lindo que a gente habita, é a morte. A única certeza quando a gente vem para cá, quando a gente encarna, quando a gente passa por essa transição encarnatória, que é estar vivo num corpo físico, a única certeza que a gente tem é da morte. E nós somos colocados em um contexto familiar, muitas vezes, nós somos colocados diante de situações que muitas vezes a gente não compreende, mas aquelas situações em que a gente é colocado estão ali por algum motivo, por alguma razão. Se a gente partir do princípio de que a morte é a única certeza da vida, por que então nós ainda continuamos vivendo na mediocridade? Nós ainda continuamos nos arrastando na lama para viver? Porque ainda é tão pesado a gente viver. Como é que está a sua vida agora, nesse momento? Você está vivendo a vida do jeito que você gostaria de viver? Você está fazendo o que sua alma quer realmente fazer? Você está aproveitando ao máximo desse tempo que foi te dado aqui? A casa, né, que nós viemos para cá, é uma passagem muito rápida. Essa passagem linda, que essa casa bonita que o mundo é. O mundo é uma casa bonita, é toda enfeitada. E aqui no mundo tem muitas coisas. Tem coisas que você vai julgar que são boas e tem coisas que você vai julgar que são ruins. Aonde que eu quero chegar nessa conversa com você? Mais que a gente é lançado aqui para poder viver uma experiência aqui e não tem um manual falando como que a gente vai viver, e a gente sabe que o nosso tempo é algo temporário, que vai acabar daqui a algum tempo e a gente não sabe como, por que não viver com intensidade? Por que não viver a vida com amor, com mais prazer? Não falo de prazeres desregrados, mas prazer nas pequenas coisas, nas sutilezas mesmo, de estar com uma simples companhia e sentir prazer naquilo, da gente estar amamentando uma criança e sentir prazer naquilo, de estar fazendo um trabalho e sentir prazer naquilo. O que a gente vive é no automático, o tempo inteiro no automático, e muitas vezes a gente está em situações que a gente não gostaria de estar, a gente entra em parafuso. Eu quero te convidar nesse momento a olhar para dentro e falar assim, não, peraí, vamos ver aqui o que eu quero. Já que eu estou aqui com essa consciência, encarnado, vamos olhar para dentro. O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? O que minha alma pede? Parece até um pouco utópico falar e pensar dessa maneira, mas você já pensou em realizar as vontades da sua alma? Você já pensou em fazer o que sua alma quer, que sua alma pede? Você já pensou em fazer isso? Refletiu sobre como você gostaria realmente de viver a sua vida? A vida que você tem hoje, nas coisas que você já realizou, isso te traz amor, te traz paz? A sua alma está em paz com isso? Aqui é uma luta, né, diária, porque a gente precisa de alimentação, de ter um lugar para morar,
E a gente vive num mundo capitalista. Existe um porquê de estarmos no mundo capitalista. A gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. Se a gente está aqui, vivendo essa experiência, a gente precisa lidar com essas questões que existem no nosso planeta. Por isso que a gente está vivendo isso aqui. Então, já que eu estou aqui, vivendo essa realidade, para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? O que eu quero realizar? É essa a pergunta que a gente tem que fazer na hora quando a gente olha para dentro. Muitas pessoas estão vivendo vidas que lutaram para conseguir essa vida, né? Seja no concurso público, um cargo elevado dentro da empresa, não importa, mas muitas pessoas estão vivendo uma vida, por mais que pareça ser boa, a realidade material, elas não estão felizes, porque não estão se realizando com plenitude, elas não estão realizando a vontade da alma. Tá, Eliane, mas a vontade da minha alma é viver da minha arte. Isso não dá dinheiro. Todo mundo que vive de arte passa fome. Isso não é verdade. Isso aí é uma crença que a gente precisa arrumar dentro da gente. A gente precisa consertar essa crença, porque dá sim para viver de arte. Principalmente tudo aquilo, eu acredito que tudo aquilo que você coloca amor, que você coloca paixão, eloquência, você consegue viver bem. Com pessoas que se realizaram daquilo que sua alma queria ser realizada, né? A todo momento aí no YouTube tem pessoas que vivem, que fazem coisas daquilo que realmente a alma delas quer fazer, quer viver. Assim, se eu vou morrer daqui a 35 anos, tá na hora de eu realizar aquilo que eu quero realizar. O problema é que a gente demora muito, né, para poder a gente acordar. Eu mesmo fui ter esse insight hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que eu falei assim, poxa, do nada veio isso. Cara, eu vou morrer. Do nada, é porque eu às vezes faço umas reflexões sobre a morte mesmo. Eu vou morrer. E o que eu vou fazer? Minha alma, ela tem anseios, sabe? Tem anseios aqui dentro, coisas que eu quero realizar e eu não tô correndo atrás disso, não. Não tô, não. E eu vou morrer. E o que eu vou fazer? E isso me fez pensar e eu trouxe isso aqui para você hoje. Um dia eu estava com uma amiga minha e ela falou assim, Eliane, se você fosse morrer agora, se você soubesse que ia morrer agora, o que você faria? A pergunta me pegou de surpresa, porque eu realmente não sabia o que eu ia fazer. E eu perguntei para ela, eu falei, mas o que você faria se você soubesse que ia morrer agora? Ela falou assim, se eu soubesse que eu fosse morrer agora, eu ia pegar meu carro e ia direto para minha mãe e dizer tudo aquilo que o meu coração gostaria de dizer para ela. Quando ela falou isso, na hora eu falei, eu não faria nada. Eu estaria aqui com você, porque a gente estava num momento tão gostoso, a gente estava tomando um vinho, brindando sobre os nossos processos internos, sobre as nossas questões. A gente estava num momento assim bem gostoso, bem profundo mesmo, né? E eu falei, não iria para lugar nenhum. Eu iria continuar aqui, viveria esse momento com intensidade. E é isso que a gente precisa fazer. 100 anos passa assim. 35 anos da minha vida passou rápido e quando eu vi, eu falei, caramba, já tem 35 anos e passou. Eu gostaria de saber quando eu fosse morrer. Isso é um privilégio, saber a hora da morte. Muitas pessoas falam, pra quê? Pra que falar disso, né? É importante falar da morte, porque você vai morrer. Você pode amanhã cair duro. O motivo vai ser só uma desculpa, mas a gente precisa falar sobre a morte, a gente precisa nos conectar com algo que realmente vai acontecer. E conectar com a morte, a gente se conecta com a vida. Percebo que toda vez que eu me vejo pensando nessa questão de que um dia eu vou partir daqui, que minha passagem por aqui é algo rápido, eu fico pensando, o que eu posso fazer para viver mais e melhor? E isso tem martelado na minha cabeça todos os dias. O que eu posso fazer para viver algo mais e melhor? O que eu posso fazer para viver bonito? O mundo é tão bonito. Existem pessoas maravilhosas, pessoas que eu quero conhecer, existem lugares que eu quero ir. Dinheiro, as pessoas acham que dinheiro é uma coisa ruim, que dinheiro... Não, a gente está no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro. E dinheiro precisa
precisa entrar na nossa mente que dinheiro é uma coisa boa. Então a gente precisa olhar para a questão do dinheiro também. A gente precisa se autorrealizar, a gente precisa cuidar da nossa imagem. A gente precisa viver intensamente, a gente precisa provar coisas que a gente nunca provou. Experimentar para dizer se realmente gosta ou não, isso faz parte da vida. A gente precisa amar com intensidade. A gente precisa ser amado, nos deixar ser amados com intensidade. A nossa alma tem desejos e a gente precisa também deixar a questão do sofrimento de lado. Porque muitas vezes a gente não tem uma vida plena e feliz porque a gente acredita lá dentro do nosso ser, do nosso âmago, que a gente merece ser infeliz, que a gente merece viver uma vida ruim. E a gente vive aquela vida e fala ainda assim, é meu karma. Não, não é. Nosso karma não é ser infeliz, não é viver na tristeza. O nosso karma é ser feliz. A gente veio para um planeta que de infinitas possibilidades, que aqui existe coisas maravilhosas. Vamos atrás das coisas maravilhosas. Às vezes a gente mesmo constrói ao nosso redor castelos e muros de depressão, de sofrimento, de ansiedade, de um monte de coisas ruins, porque se a gente tem o poder de construir castelos assim, por que a gente não pode construir castelos mais belos, de amor, de alegria, de prosperidade, de sabedoria, sabe, de compreensão de si mesmo? Por que a gente não pode viver uma vida mais plena, mais feliz? Então, a gente costuma pensar mais no negativo das coisas. Foi implantado na nossa mente tanto medo sobre a morte, tanto medo sobre até a vida, que as pessoas esqueceram de viver. E a gente não pode se esquecer disso. Os noticiários que passam na televisão, de morte, de estupro, de um monte de coisa ruim, é para que ali está falando assim, olha, cuidado, viver é perigoso, viver é ruim, sabe? Se você for viver, tem alguém aí saindo matando todo mundo. Não é assim, a gente não pode acreditar nisso. O mundo é maravilhoso. Um amigo meu disse que a minha visão é muito utópica, muito irrealista, né? Que não vivo no mundo real. E eu não acredito nisso, porque eu acredito piamente de que tudo é uma vibração. Então, se eu acredito que eu estou numa vibração de coisas boas, de coisas maravilhosas, assim como também eu posso acreditar que eu vou viver numa situação de coisas ruins. E um monte de coisas ruins vai começar a me acontecer, porque eu acredito que coisas ruins acontecem. Entende? A gente vive com medo o tempo inteiro. Muitas pessoas não viajam sozinhas. Eu mesmo tinha esse medo de viajar só, porque eu achava que viajar sozinha era perigoso por eu ser mulher e eu não podia ir para um lugar porque, cuidado, entende? Então, cada vez mais a gente nos trava dentro da gente, fica com medo de viver, e não é para ser assim. A gente vive num mundo maravilhoso. A gente precisa de coragem para viver e a gente precisa de coragem para morrer. E quando a gente entende isso, a gente vai viver uma boa vida e uma boa morte. A gente já sabe que morreu, não acabou, que continua, que a vida continua. Mas isso é questão de crença também, né? Eu acredito que a vida continua. Eu acredito pelas experiências mediúnicas que eu tenho, que eu tive na vida, pelos estudos também que eu faço, a vida continua. E quem acredita que a vida continua tem medo de para onde vai. E eu penso assim, se você vive uma boa vida nessa encarnação, você vai viver uma boa vida também em outro lugar. Qualquer lugar que você for depois daqui, se você viver aqui bem, com alegria, com intensidade, com verdade, você vai viver também do lado de lá. O que sua alma anseia fazer? O que sua alma deseja fazer? Com o que você deseja trabalhar? Onde você está hoje e onde você quer chegar? Então você, para onde você quer ir, o que você quer realizar, aquele sonho guardado lá no fundinho do seu coração, está na hora de colocar isso para fora, está na hora de colocar no papel, está na hora de você decidir, ouvir os anseios da sua alma, porque você pode morrer amanhã. E aí? Se você fosse morrer amanhã,
vive uma boa vida, você fez aquilo que você desejou fazer, você provavelmente vai assistir esse vídeo e isso tudo é muito utópico, isso aí que a Eliane está falando. Não, mas olha, faz esse exercício, olha para dentro de si, olha para a vida que você está hoje, como que você realmente gostaria de viver, aonde você realmente gostaria de estar. E a gente só chega a algum lugar quando a gente sabe para onde a gente quer ir. Como diz o gato da Alice, né? Não importa, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, por isso, qualquer lugar serve. Então, se você sabe para onde você quer ir, só traçar uma meta, um plano, e você vai chegar. Mas não deixa de escutar os anseios da sua alma. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando e a gente aqui sentado no banquinho conversando. E só. Obrigada por você, minha alma querida, estar aqui. Sou muito grata. Que você viva uma boa vida. Até o próximo vídeo.